Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta noite, em que temos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos neste templo de caridade, bebendo nesta fonte de luz, de paz e de amor que a providência divina nos oferta. Aonde nós temos a oportunidade de aprendermos nas nossas palestras, aprendermos através dos livros, para que nós possamos buscar a nossa reforma interior, para que nós possamos nos despojar das imperfeições que ainda trazemos dentro da nossa alma, para caminharmos em busca da nossa evolução, porque essa é a finalidade para o qual todos nós fomos criados. E se é essa a oportunidade para o qual todos nós fomos criados, então nós temos que ter a oportunidade desta noite de aprendermos, de bebermos nesta fonte de luz, de assimilarmos as lições que serão trazidas na noite de hoje, para que nós possamos arquivá-las em nosso inconsciente e a partir de então nós possamos caminhar cada vez mais aprendendo, e através deste aprendizado nós também vamos auxiliando aos nossos irmãos que nos buscam em todos os momentos de nossa existência. Mas hoje não sou eu que vou falar, hoje é o Rafael. Ele vai falar sobre preserva a ti próprio. Então nós temos que prestar bastante atenção, porque é uma forma de nos preservarmos para caminharmos em busca da nossa evolução. Muita paz a todos. Rafael, é nós. Gente, boa noite. Boa noite. Para quem eu não vi, né? Que eu não vi, porque na verdade saí cheguei correndo aqui, peço desculpas, né? Mas a gente estava fazendo uma reunião, graças a Deus, né? Então a felicidade de estar aqui com vocês novamente falando, né? Então quando eu estou falando, realmente é porque está faltando palestrante, né, Esmeralda? Não quer dizer, então está faltando, vou botar o Rafa lá para fazer, né? Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, a gente sabe que quando a gente é convidado para fazer uma palestra, na verdade a gente aprende, né? E às vezes a gente se cobra a fazer o correto, a estar modificando, né? É isso que o trabalho faz por nós. Pois quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo alguma coisa de útil para alguém, principalmente em questão espiritual, nós começamos a nos aperceber que nós temos que fazer a melhora. Porque como a gente vai dar algo que a gente não tem? A gente tem que fazer alguma coisa. Não é que a gente tem o que a gente vai falar, não é isso. Estamos bem longe disso. Mas a gente começa a buscar, a ter, quando a gente começa a se esforçar para fazer algo, para ter uma atividade, para a gente buscar alguma coisa, para melhorar algo dentro de nós. E melhorar algo dentro de nós, temos que convir, não é fácil, não é algo que a gente faz de uma hora para outra. Afinal de contas, a gente está várias reencarnações cometendo muitas vezes os mesmos erros. E erros esses que nos fazem cometendo esses erros, nós fazemos através das nossas vicissitudes e das nossas paixões. E todos nós sabemos quais são as nossas vicissitudes e quais são as nossas paixões. Jesus, o grande mestre, não nos julgou, né? Ele não nos apontou. Dizia este mesmo que não julgais para não seres julgados. O que ele fazia? Ele educava. Então existe uma certa diferença entre apontar, julgar e educar. Educar é quando nós apresentamos algo para alguém com a finalidade de fazer com que esta pessoa melhore, que ela progrida, para que ela evolua, para que ela saia daquelas condições sem feri-la emocionalmente ou tratando-a de forma peculiar com as nossas vontades e das nossas paixões. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente executa, a gente tem que fazer como Jesus ensinou, com amor. E é por isso que eu venho falar para vocês hoje no tema de Emmanuel, que é preserva a ti mesmo, que ele fala justamente sobre isso, sobre como preservar, como cuidar, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Como a gente cuida de nós mesmos. Como a gente faz isso? A gente se alimenta bem, né? Para evitar problemas cardíacos, pressão alta, né? Assim, problemas no futuro que possam ocasionar doenças, quaisquer que sejam. Fazemos atividades físicas, exercícios, a gente busca, né? Fazer
realmente ir ao médico. Isso é muito importante. A gente tem que fazer, tem que tomar esses cuidados. Participar desses cuidados das nossas vidas é muito importante. Mas o que a gente tem que começar a entender são as palavras que Jesus queria nos dizer quando nos falou sobre vai e não peques mais. Com o que e por que ele dizia essas palavras? Por que ele fazia e por que ele utilizava esta frase? Para muitas pessoas, né? Diversas pessoas ele falava da mesma forma. Porque ele queria que nós estivéssemos mudando, que a gente é o homem velho, para nos tornarmos um homem novo, para nos tornarmos uma pessoa edificada. E é por isso que Emmanuel, que os grandes espíritos utilizam muito a mulher adúltera, que esteve perto de Jesus, né? E diante daquele instante estava perto do mestre, muitas pessoas, ele estava ali escrevendo na areia, muitos homens chegaram, né, os escribas, fariseus da época, se juntaram, e lógico, veio também o povo junto, né, inflamado, porque coisa boa, ninguém vai muito atrás, né, assim, não se inflama muito. Agora coisa ruim, vamos fazer uma fofoca, nossa, vamos falar mal de alguém, vai todo mundo lá, o que é que você está falando? Agora a gente vai falar coisa boa, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é bacana, ela é uma pessoa boa, o que a gente faz? Tem graça, né? Então, o que acontece? Eles inflamaram o povo, né? Fizeram com que o povo estivesse, na verdade, o quê? Sendo inflamados. E aí eles jogaram, para quê? Para colocar Jesus à prova, era essa a intenção deles, colocar Jesus à prova. O que Jesus vai falar diante deste instante, né? Desse momento, assim, colocando-se frente a frente. E aí eles começaram a acusar. E aí o que Jesus fez? Continuou escrevendo na areia, parou por um momento, olhou para todos e disse: dentre vós que não tiver pecado por ato, pensamento ou palavra, que atire a primeira pedra. Então todos que estavam com as pedras na mão a soltaram e saíram um a um, vagarosamente, com a cabeça baixa, né? E daquele momento, então, Jesus, aproveitando daquele ensinamento, foi até a irmã adúltera que ali está, lembre-se, a irmã adúltera. Foi até aquela mulher que ali estava, para que estivesse, então, ensinando, educando ela, para que ela pudesse sair da condição em que ela se encontrava. Então ele disse: vai e não peques mais. Vai e não cometa este erro. E tem vários episódios. Lá naquele paralítico, no tanque de Bethsaida, né? Que ele ficou 38 anos paralítico. Se a gente lembrar bem do caso, ele diz para ele: vai e não peques mais, né? E aí ele diz: cuidado para não voltar a cometer o mesmo erro, cuidado para não voltar a errar, né? Então ele fala: cuidado para não errar. Então ele avisando, né? Ele fala assim: vai, não peques mais, mas cuidado, se você for, você vai encontrar no caminho, não é isso? E a gente viu que as curas de Jesus foram várias. Tanto é verdade que tiveram 10 leprosos que foram curados pelo mestre, mas foi um só que retornou até este para lhe agradecer e para beber da água viva, da fonte maravilhosa divina do amor que Jesus teria para oferecer. O que queremos dizer com isso? Por que estamos usando o exemplo dos leprosos? Porque os leprosos alcançaram a sua cura. Dentre esses 9 que ficaram, provavelmente eles voltaram a ter as suas doenças, voltaram a ter as lepras, voltaram a ter novamente as dores. E o que queremos passar hoje? Queremos passar desse de preservar a ti próprio, de cuidar a ti próprio, em buscar a cuidar a nós mesmos na essência, no espírito. É importante cuidarmos, como eu falei, né, agora em todo o restante, cuidar do corpo, cuidar dos exercícios físicos, é importante, da beleza, né, ficarmos bonitos, é importante, né, ficarmos belos, bonitos, mas é muito mais importante cuidarmos do espírito. Não sei se vocês lembram no livro de André Luiz, não lembro bem ao certo qual é o livro, mas que ele nos fala da mulher, né, que sai, ela dorme, depois que ela dorme, né, ela vai pro... Não, depois que ela dorme, ela sai, né, do corpo, e
quando ela é toda bela, bonita, né? Aí quando ela se apresenta para a obsessora dela, que é a primeira mulher do médico que ali estava, ela se apresenta e olha que a primeira mulher tinha ciúmes dela, porque a primeira mulher tinha morrido e ela estava encarnada. Então ela tinha, na verdade, medo ela na verdade obsediava o médico e, né, obsediava a esposa. Quando a esposa encarnada, bela, bonita, acordou, né, dormiu, quer dizer, se desdobrou, ela saiu do corpo como? Com a fisionomia de uma bruxa. Aí ela chegou perto daquela mulher que obsediava, que era a primeira esposa dele. O que ele fez? Ela saiu correndo de medo. Então, quer dizer, às vezes, né, o obsessor vem nos assustar e a gente dorme à noite, sai do corpo, a gente assusta o obsessor. Você vê como é que é a condição que a gente se encontra. Então, usando isso como exemplo, a gente começa a se perceber de que a gente tem que cuidar muito da saúde espiritual. A gente tem que cuidar muito da saúde do ser espírito. Por que a gente tem que cuidar do nosso espírito? Porque o nosso espírito é centelha divina do Criador. Ou seja, somos essência de Deus. Somos vidas derivadas da vida divina de Deus. E se somos vidas derivadas da vida de Deus, temos que entender que somos, a priori, perfeitos. Somos lançados na vida perfeitos. Depois, ao decorrer das inúmeras experiências na feira evolucionista, né, nós vamos alcançando aquele instante de estar nos trazendo as perturbações, que nada mais são do que o estado infantil que nós nos demoramos diante da possibilidade de evoluir. Ou seja, vamos trazer para que a gente entenda para o lado da Terra. Porque tudo do lado espiritual a gente tem tudo exemplos, né? A gente pega uma criancinha. A criancinha, ela vai lá, coloca o dedo na tomada. Ela toma um choque. Ela não sabe que vai se machucar, mas ela vai inocentemente. Depois ela começa a crescer, briga com o amiguinho na escola. Vai começando a criar um certo tipo de maldade, assim, mas já ainda é uma inocência, né? Aí ela vai crescendo, vida na adolescência, ela começa a desobedecer os pais, começa a desobedecer a mãe, começa a querer bater de frente, né? Porque já começa a fazer a sua evolução. E nós somos assim, só que nós paramos na adolescência ainda, não chegamos à fase adulta, nem espírito, que eu quero dizer, né? Fazendo, lógico, uma comparação, né? Então o que a gente é ainda? A gente passou lá no reino do minério, vegetal, animal, né? Até chegar no reino nominal, mas a gente ainda aqui no reino nominal a gente se encontra na adolescência, porque a gente muitas vezes se revolta contra Deus, a gente ainda maldiz o que está se passando em nossas vidas, culpamos o pai, mas o que o pai tem culpa? Culpamos, né? Como um jovem faz pelo pai às vezes, fala, pô pai, a culpa é sua, eu não posso fazer isso, eu não posso sair, eu não posso, né, pegar o carro e sair, né, para fazer as minhas coisas, porque o pai tem uma visão diferenciada e nós fazemos a mesma coisa. A gente olha para Deus e julga Deus, né? A gente fala para Deus assim, mas Deus na verdade está nos punindo, e a gente sabe que não é Deus que nos pune, nós todos estamos na vida e nós respondemos pelos nossos próprios atos. E a nossa consciência é o nosso próprio juiz. Então o que vai nos trazer a punição é a nossa consciência. E o que fazer para que a consciência não esteja nos punindo? O que fazer para isto mudar? Mudar o nosso pensamento. Pensamento é vida no universo. Temos que entender isso. Se vamos fazer um projeto, precisamos pensar nele primeiro para colocarmos no papel, para depois ele virar um edifício. Se vamos fazer uma cirurgia médica, precisamos elaborar, estudar em equipe para ver qual órgão será operado para que não traga menores danos possíveis para o paciente. Se tivermos que pintar uma casa, precisamos preparar, colocar as fitas em volta para não respingar, né, no chão, respingar nas portas. Temos que preparar para que assim sejamos o fazer. E não é diferente. Nós temos que nos preparar, temos que buscar essa preparação espiritual para que possamos fazer ou possamos desenvolver as nossas vidas, para que a gente possa evoluir. Leon Denis e Emmanuel, eles sempre usam maravilhosas exemplificações sobre a natureza, né?
Emmanuel até nos fala sobre a semente, né? Que a gente planta a semente, né? Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela estava falando para mim assim, mas não tem jeito, a gente nunca vai ficar bem, as pessoas nunca vão ficar boas, as pessoas nunca vão melhorar, as pessoas nunca vão buscar a preservação de si próprio, se cuidar de si próprio. Aí eu falei, sim, todos nós vamos. E o que é mais belo de tudo isso é que todos nós um dia nos encontraremos em um lugar belo, mesmo que seja num hospital espiritual, ali compadecendo, né, sofrendo, mas a gente vai se encontrar e a gente vai ver todas as besteiras que a gente fez, as preocupações efêmeras que a gente teve, as preocupações que não tinham necessidade nenhuma de se fazer e a gente fazia. Então é a semente que temos que plantar. A gente está aqui hoje, a gente vai lá plantar a semente, a gente fala, deixa a semente plantada, para que os nossos futuros, né, os filhos, as pessoas que estão aqui, as pessoas que recebem, elas possam estar colhendo da árvore os frutos que lá estiverem. Vamos usar, por exemplo, o nosso querido irmão José Solo, para lembrar dele, né, que fez bastante trabalho por todos nós. O que ele fez? Ele plantou a semente para cada um de nós, deixou realmente exemplos, e esses exemplos, o que fazem de nós hoje? Será que talvez estaríamos hoje aqui? Será que hoje eu estaria fazendo palestra? Será que estaria preparado para assumir e ajudar alguém, né? Ou todos nós que nos encontramos? Então o que ele fez? Ele acreditou em nós, ele plantou a semente, ele deixou que a semente ali germinasse com paciência, né? Levou a água ali, colocou a água, colocou realmente todo o carinho para que a gente estivesse ali. Ele acreditou que a gente pudesse estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. O que é isso? Ele estava cuidando de si próprio, cuidando de nós. É isso que a gente tem que começar a entender. Jesus nos dizia, amai aos vossos irmãos como a vós mesmos. E amai a Deus acima de todas as coisas. Se vamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, como vamos evoluir ou cuidar de nós se não amarmos os nossos semelhantes? Quem não ama seu semelhante tem o quê? Inveja, ódio, rancor, maledicência, né? Avareza. Por quê? Porque nós não ajudamos os nossos semelhantes. E isto que estamos fazendo? Nós carregamos então vicissitudes dentro de nós mesmos, dentro do nosso ser. Nós temos essas vicissitudes e precisamos fazer o quê? Retirar essas vicissitudes de dentro de nós. Como fazer? Com água límpida, água viva que Jesus queria nos apresentar, daquele mesmo paralítico que Jesus ficou sofrendo 38 anos, ele diz, vai, não peques mais, para que você não possa estar cometendo o mesmo erro novamente. Então, da mesma forma acontece conosco, pois a água parada, ela embolora. A enxada que fica ali na terra sem utilizar, ela enferruja. Os braços, não sei se vocês já ficaram, né? Eu já fiquei com os dois braços engessados. Quando você fica com os dois braços, eu fiquei com os dois braços engessados, os braços, quando eu tirei, pareciam os braços de crianças, né? Por quê? Porque eles atrofiam, a musculatura, ela faz o quê? Ela atrofia. Por quê? Desuso. E o que significa isso, desuso? É falta de trabalho. O espírito é a mesma coisa. Nós estamos muitas vezes na terra, mas estamos em desuso. Estamos em falta de trabalho. Estamos atrofiados interiormente, nossos espíritos. Então a gente busca algo para fazer, mas a gente não busca algo para nos renovar interiormente, porque trabalho é importante, mas o trabalho realmente deve ser edificante, pois a terra está cheia, nós todos somos assim, né? Trabalhamos, queremos trabalhar mais, trabalhamos, a gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para o centro espírita, a gente não tem tempo para... A gente trabalha. Esse é um trabalho que é um trabalho para nós operante na terra, que nos vai trazer benefícios materiais, mas o trabalho operante é aquele que nós vamos fazer em benefício espiritual. E interessante de tudo isso é que a gente não precisa fazer os trabalhos espirituais somente dentro da casa espírita. Nós podemos fazer na via pública,
Nós podemos fazer no nosso trabalho, nós podemos fazer em qualquer lugar que estejamos. Pois o interessante de tudo isso, como diz Emmanuel, é que a renúncia e o sacrifício é a melhor maneira de amor próprio de nós mesmos. Quando eu falo amor próprio, né, pode parecer amor próprio de orgulho, a gente usa muita palavra amor próprio e orgulho, mas não é. Amor próprio de amarmos a nós mesmos. Então, quando sacrificamos e quando nos doamos, quando na verdade damos de nós mesmos para os nossos irmãos. Isso os Espíritos chamam de abnegação, está lá no livro dos Espíritos, está no Evangelho, quem quiser ler, né, está lá no Evangelho. Abnegação, abnegar muitas vezes, deixar muitas coisas em nossas vidas que nos consomem para que possamos estar ajudando os nossos semelhantes. E olha que se a gente se aperceber bem, existem muitas coisas que nos consomem, que faz com que as vicissitudes aflorem-se e as doenças venham. Isso já é comprovado cientificamente, né? As dores estomacais, gastrites, úlceras, são ocasionados pelo excesso de nervosismo. A gente tem vários tipos de células cancerígenas que são ocasionados muitas vezes pelo estresse. A gente tem muitas vezes o AVC causado muitas vezes pelo excesso de trabalho, aquele pensar inativo, né? Que a gente pensa só em coisas materiais. É inatividade, você fazer no presente na atividade aparente. Então são dores, são momentos que a gente vive que a gente não se apercebe e a gente vai levando em nossas vidas, e quando a gente menos vê, a gente não está cuidando de nós mesmos. A gente não está fazendo o sacrifício de estarmos nos conservando dentro de nós mesmos. Porque assim, como é que a gente tem que entender? De que a ajuda que a gente precisa vem de fora para dentro. Jesus, a espiritualidade maior, vem nos ajudar. Sempre vem nos dar o melhor possível para que estejamos mudando. Eles vêm, Deus nos ajuda. Deus nos provém auxílio. Nós temos que buscar. Nós temos que buscá-lo. Nós temos que ir atrás do auxílio. É a mesma coisa no trabalho. Se eu posso bater as pessoas podem bater na nossa casa, bater na nossa porta, falar assim, vamos trabalhar. Se você não sai do lugar que você está para ir trabalhar, você não vai ter seu emprego, você não vai ter seu trabalho, não é assim? A mesma forma é Deus. Deus nos concede o amor, concede a esperança, concede tudo em nossas vidas. O nosso trabalho é simplesmente ir atrás e fazer que Jesus, que a espiritualidade mais nos ajude. Emmanuel nos fala muito sobre isso, que ele nos diz assim, que nós vivemos em debalde sobre as condições da terra, né? As condições em que os espíritos nos dão. Quer dizer, os espíritos nos ofertam muitas coisas. Eles se renunciam, se sacrificam por nós. Aí a gente teve Moisés, né? Primeira revelação. Tivemos Jesus Cristo, segunda revelação. Tivemos os discípulos de Jesus, todos eles, como a gente já conhece, né? E depois tivemos a doutrina espírita, agora o cristianismo de vivo, que é a terceira revelação. Então temos todas essas revelações a nós. Eles estão nos mostrando sempre, mas eles não desistem de estar nos ajudando e nos levando à frente, nos mostrando que todos nós temos a graça divina dentro de nós mesmos. O externo nos ajuda, mas o interior é que está realmente, é do interior que temos que nos motivar. É nós que temos que fazer a caminhada. É nós que temos que dar o nosso primeiro passo. É nós que devemos deixar de, muitas vezes, nos preocupar com coisas que são muito elementares para nos preocuparmos com coisas grandiosas. E a maior coisa de todos, Jesus já nos ensinou. E Ele nos disse, eu não vim para ordenar, né? Eu vim, na verdade, para ser servido, né? Para servir. Não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele mostra-nos que realmente não veio para ser servido, ele veio para servir. Tanto é verdade isso, que ele lavou os pés de todos os seus discípulos para nos mostrar de que ele veio para nos servir. Poxa, mas falar é muito fácil, não é? É a primeira coisa que a gente pensa, falar é muito fácil. Realmente é mais fácil falar do que agir. Realmente os grandes apóstolos, os grandes discípulos, eles falavam, mas eles agiam. Tanto é verdade que quando Paulo esteve, né, já transformado, e a primeira vez que ele foi fazer, né, uma pré-eleição, uma palestra, né, ele já chegou e falou assim, agora eu vou fazer, agora eu já estou pronto, agora eu já sou, né, já estou preparado, né. Aí Barnabé estava indo do lado, ficou só olhando para ele e falou, não sei se vai dar bom nisso. Aí ele começou a falar.
Ele começou a falar, aí se embrulhou, se atrapalhou, não conseguiu falar direito, ele falou, ixi, deu ruim. Aí o que acontece? Barnabé foi lá, tirou ele com toda a peculiaridade, amor, carinho, falou assim para ele, ó, eu acho que se eu fosse você, eu estaria me reservando um tempo, né, buscando um pouco mais de amparo, né, que é o tempo que ele fica lá os 3 anos, né, no deserto, buscando auxílio e amparo, para que você possa. Então o que ele começou a fazer? Ele era tecelão. Antes ele era um grande fariseu, né, era um grande, tinha grande nome, né, nas leis de Moisés, né. Quando ele virou cristão, ele falou, bom, eu não vou poder mais manter essa, né, todo esse dinheiro, né, então ele abriu mão de tudo. E aí, quando ele abriu mão de tudo, ele virou tecelão. Quando ele virou tecelão, ele abriu a oficininha dele, ficou lá, abriu a oficina dele, não, minto, trabalhou na oficina dos outros, né, e naquele instante que ele trabalhava na oficina dos outros, o que ele fazia? Ele começava a fazer e falar com as pessoas, de forma simples. Ah, mas Jesus, cristianismo, bondade, amor, caridade, tudo que a gente está falando aqui, ele falava de forma bem simples. Então, a gente começa a se aperceber que a palestra não se dá somente ao falar para um número de pessoas. Pois, às vezes a gente tem até medo, né, de ir à frente e falar para as pessoas. A gente tem que pensar assim, a palestra se dá quando a gente começa a falar no particular do nosso ser para um outro ser. Quando a gente começa a entender de que ao falarmos ou fazer uma prédica, que é a mesma coisa que palestra, é estarmos auxiliando os nossos irmãos com a nossa emoção, com o nosso sentimento, levantando as pessoas para que elas possam reerguer-se. Quantas pessoas não saem das drogas, das vicissitudes, né? Dos momentos de dificuldade, a gente tem isso comprovado, né? Dentro do próprio trabalho que a gente faz aqui na casa, pessoas que já vieram dar seus testemunhos aqui sobre isso, nas palestras. Então, o interessante é assim, que a nossa própria consciência, ela vai nos acusar. E quando mais conhecimento a gente tiver, quando a gente mais escutar, mais a gente vai começar a pensar, poxa vida, né? Eu acho que Jesus tinha razão. Não é o Rafael que tinha razão, não é o Solo que tinha razão, é Jesus, acho que Jesus tinha razão, né? Jesus, eu acho que estava certo. Então quer dizer, por isso que Jesus nos disse, as suas palavras maravilhosas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. Por quê? Porque ele não estava mostrando orgulho. Ele só estava mostrando que ele era mais maduro do que nós e que nós deveríamos sermos humildes para sermos felizes e irmos ao encontro e acompanhar esse irmão. Ah, mas eu não consigo acompanhar Jesus ainda. Bom, vamos acompanhar o Sola, vamos acompanhar Chico Xavier, vamos acompanhar Emmanuel. Por quê? Porque eles estão ligados a quem? A Jesus. Ou seja, todos nós que estamos na Terra estamos ligados a Jesus, porque Jesus é arquiteto maravilhoso e divino deste planeta Terra. É Ele que fez com que esta Terra estivesse em órbita lá, tirando da nebulosa, condensando, trabalhando, aquela arquitetura perfeita. Os seres mais inferiores na natureza em que temos aqui na Terra têm o conhecimento, o consentimento de Cristo. Né? A gente vê muitos os nossos irmãos, principalmente da catolicidade, né? Eles falam que Jesus é Deus. Não deixa de estar certo. Jesus é Deus, com D minúsculo. Não foi Jesus que nos disse? Todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu, e até mais. Todos vós sois luzes. Todos nós somos o que? O sal da terra. Nós não podemos, jamais estaremos nos misturando com as coisas ruins do mundo. As coisas ruins do mundo não nos afetarão. O que estaremos a fazer é passar por elas, como o sal que fica lá no fundo, sabe? Muitas vezes repousando, mas a primeira tempestade que vier vai fazer o sal que subir e sair daquele lamaçal que se demora. E vai estar realmente tornando-se novamente o sal, que é o sal da terra. Então a nossa vida ela é pautada sobre estas questões. E a gente tem que sempre lembrar, né? Que o médico mais maravilhoso que existe no universo, né, no nosso universo que a gente vive aqui no planeta Terra, né, é Jesus. Por quê? Ele nos cura, ele ensinou a curar as chagas, né, as doenças do corpo, as lepras, como a gente soube, como a gente já falou agora, curar as doenças. Mas o mais legal de tudo isso é que ele nos ensinou como curar o nosso espírito, como fazer, né?
E aí tem muita gente que fala assim, qual é a receita? Qual é a receita mágica? Né? A gente não fala assim, qual é o mapa, qual é a receita? E a gente já falou aqui, né? Que a receita é o Evangelho. Não temos como fazer. Por isso que a gente coloca tão em prática o Evangelho segundo o Espiritismo em nossas vidas. Por isso a gente coloca em prática o Evangelho em nosso lar. Vamos tirar uma vez por semana, 20 minutos para fazer o Evangelho, fazer uma prece, reunir a família, né, conversar um pouco, né, começar ali o Evangelho no lar com uma prece sincera. Depois a gente lê um livro, né, edificante. Depois a gente explica um pedacinho do livro, não precisa fazer uma palestra, explica. Depois a gente faz uma vibração para a humanidade no geral. Depois a gente vai lá e encerra, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pelas bênçãos, agradecendo a Deus por tanto amor que nos tem concedido. O que nos faz pobre não é a falta de dinheiro. O que nos faz falta é a falta de... O que nos faz pobre é a falta do amor. Porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Então, tudo o que temos em nossas vidas, a gente tem que se esforçar para melhorar. Mas a gente, enquanto estiver como estamos e o que estamos a passar, a gente tem que agradecer a Deus pelo que tem. Como Paulo nos dizia, dai graças a Deus. E como Pedro nos falava, Deus é multiforme. Quer dizer, Deus não a vida, né? Que Deus nos forme, nos dá, o universo é multiforme. Mas multiforme não na extensão da modificação do Pai. Mas não, a nossa vida é multiforme porque temos várias oportunidades. Deus nos traz a oportunidade de estarmos muitas vezes vivendo várias experiências em uma vida só. Vocês já estiveram numa vida... Vocês estão nessa, né? Como vocês já tiveram, né? As outras, vocês lembram? Se vocês lembrarem, vocês me avisam. Que aí já é legal isso. Meu pai lembrava bastante vidas dele, isso é legal. Ele escreveu até uns livros dele aí, você viu, né? É legal pra caramba. Então assim, a gente tem várias encarnações. Essa reencarnação que a gente está agora, vocês já percebem que às vezes a gente passa por dificuldades, momentos difíceis? Não parece que a gente tem várias vidas em uma vida só? Às vezes a gente começou um relacionamento, não deu certo, por vários motivos, a gente encerrou esse relacionamento, aí começamos uma outra vida, um outro relacionamento com uma outra pessoa. Às vezes a pessoa que nós amamos vai para o plano espiritual, né? Porque ninguém morre, né? Eles só nos esperam do outro lado para que a gente chegue lá um dia também. E aí a nossa vida começa a se modificar totalmente, a gente muda de trabalho. Até então a gente trabalhava numa área, de repente vamos trabalhar em outra coisa, agora vamos fazer tudo diferente, porque a gente precisa, temos necessidade de fazer isso, né? A gente tem várias vidas em uma só vida, se a gente começar a ver. Nós somos este único ser. Mudamos, claro, quando desencarnamos de corpos, mas o espírito é o mesmo, será o mesmo para toda a eternidade. A diferença é que a gente vai estar cada vez melhor, mais evoluído, se nós assim o quisermos. A gente não veio na Terra para passar em brancas nuvens, para nada fazer a nossa melhora, nosso auxílio. A gente veio à Terra para mudar o que éramos ontem. Lá quando vivíamos, né, Zé Mário, em Roma, pisando na cabeça das pessoas, né, guerreando, né, fazendo, né, o mal, que naquela época a gente vivia desta forma, a lei da espada, né? Hoje a gente vem com a lei da oportunidade de estarmos usando as palavras de Jesus. Antes ferimos com a espada. O que Jesus diz? Eu vim para trazer a espada. O que ele quis dizer trazer a espada? Não é a espada de ferir, é a espada de ferir os outros, mas é a espada de ferir a nós mesmos. Pois por que ele trouxe a espada? Porque nós temos que sair do nosso comodismo. Muitas vezes a gente tem que sair das condições em que nos encontramos, a gente tem que lutar contra nós mesmos. É difícil você lutar contra uma pessoa para perdoar ela. Estou mentindo? Para perdoar uma pessoa a gente tem uma dificuldade imensa, não é assim? Para pedir desculpa para a esposa, então é mais difícil ainda, né? É a parte mais difícil que tem, né? Brincadeira. Mas a gente tem uma dificuldade imensa para pedir perdão, para pedir desculpa, para perdoar, para amar os nossos semelhantes. A gente tem uma dificuldade imensa. Por quê? Porque Jesus nos disse, quando for orardes, perdoe. Por que ele nos disse isso? Como é que a gente pode orar com mágoa dentro do nosso coração? Como a gente pode pedir algo para alguém se ainda carregamos mágoas pelas pessoas que vamos orar? Então isso não é oração. Vem um espírito aqui, né? O nome dele é Alexandre, nos falou exatamente sobre isso, né? A gente
ora, faz prece para aqueles que estão em nossas vidas, que nós temos muitas vezes afronta, inimizade, né? Sim, não nos damos bem. Mas aí a gente faz ora, faz vibração, põe papel um nomezinho na vibração, coloca ali, coloca aqui no centro, coloca na igreja católica, na evangélica, coloca em todo lugar o nome da pessoa para a pessoa melhorar, né? Aí o que a gente faz? A primeira oportunidade que a gente encontra um amigo que a gente gosta, a gente faz o quê? Fala mal da pessoa que a gente colocou o nome para orar. Então a nossa oração, ela não está de acordo com a energia que temos que lançar. E aí o que tem a ver isso, cuidar de si próprio, com tudo isso que eu estou falando? Porque tudo isso que eu estou falando é o desequilíbrio do espírito. Então o que temos que estar, para a gente encerrar? O que a gente tem que estar atinando em equilíbrio? Mente, corpo e espírito. A mente é o quê? É o pensamento. Temos o livro lá de Emmanuel que fala pensamento e vida. De buscar lá tem lindas mensagens, não dá pra gente falar tudo aqui. A gente colocar o nosso pensamento para estar modificando. Pensamento reto, não é assim? Se a gente tiver pensamento reto, ação reta. Ou seja, Emmanuel nos fala pensamento reto, reto ação. Por quê? Porque a gente está pensando coisas boas, vamos ter ações boas. Então o pensamento é que comanda. O nosso corpo de matéria a gente tem que cuidar, fazendo do espírito, né? do cuidado com o corpo, né? Tudo aquele cuidado que a gente já sabe, né? Fazendo os exercícios, não comendo muito, né? Essa parte é mais difícil para mim, viu, gente? Não comer muito, eita coisa boa. Mas aí não comer muito, né? Mas eu estou me policiando, não comer muito. E temos a parte também, né? Do espírito, que é o que a gente estava falando agora e que Emmanuel vem nos trazer, que é a parte da purificação interior. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas se eu cuidar do espírito, e o restante? Se você cuidar do espírito, que é a essência, que é a água do vaso, o que vai acontecer com o vaso? Ele não vai trazer sujidade, como os espíritos nos dizem aqui pra gente. Dentro do vaso há água, um vaso de barro. Se você deixar a água putrificada, a água parada, ela vai ficar putrificada, e o que vai acontecer? Ela vai trazer mau cheiro para o vaso, ela vai externar, ou ela vai trazer doença para o corpo e para a mente. Então o que temos que cuidar primeiramente? O espírito. E aí na terra a gente faz ao contrário. A gente, na verdade, materializa a espiritualidade. Certo? E ao contrário, a gente tem que espiritualizar a materialidade, a matéria. Pois um dia, como Jesus nos disse, chegará um momento em que todos nós estaremos nos reunindo, trazendo a pureza do Espírito. Todos nós, não tem jeito, gente, todos nós estamos fadados para a perfeição, para a nossa melhora, para o nosso auxílio. Agora depende de nós como queremos fazer esse percurso. A gente quer fazer esse percurso caminhando, tranquilo, juntos se esforçando, dando o melhor de nós, ou a gente quer passar por momentos de dificuldade, né, de dores. Olha só, Publio Lentus lá, há 2000 anos, ele foi Publio Lentus, né, a gente tem várias palestras sobre há 2000 anos, e antes de Publio Lentus, ele foi Publio Lentulus Sura, não é isso? Ele foi o bisavô dele, ele teve 2 encarnações de poder, senador, rico, né? Trouxe muito poder. E as 2 encarnações que ele teve, porque a gente acha isso, né? As 2 encarnações que ele teve, os momentos de oportunidade para eles mudarem. O que eles fizeram? O que ele fez com isso? Fracassou, deixou o orgulho, a vaidade, a prepotência dominar, né? Então essa história vocês podem ler há 2000 anos, que é muito bonita, né? Deixou a esposa, que era um espírito iluminadíssimo, é um espírito iluminadíssimo. Então quer dizer, tudo que a gente faz e o que a gente coloca dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, uma boa leitura, uma boa palavra, uma boa conversa, uma amizade, né? Porque Emmanuel fala muito sobre isso também, ele fala na questão da amizade, da gente muitas vezes deixar a flor morrer da amizade. A gente muitas vezes negligencia a amizade. Então, sejamos chatos, vamos lá, manda mensagem. Hoje temos o WhatsApp, aí ó, coisa boa, né? Para os amigos, para aquelas pessoas que a gente gosta.
o que a gente não gosta também, né? Não puder mandar WhatsApp para pessoas que não mandam, manda o WhatsApp oratório do pensamento, mas a gente tem que fazer isso, temos que cativar, cultivar as amizades, para que a gente possa estar realmente fazendo a cura interior. A cura interior depende da cura dos nossos irmãos. O cuidar de nós mesmos depende de eu cuidar de Esmeralda, do Carlos, da Carne, do Fábio, todos nós, Fernando, todos nós estamos aqui. A gente tem que cuidar de nós. Não dá para evoluir sozinhos. Nós evoluímos no coletivo. Se formos tentar evoluir sozinhos, já estamos errados, porque aí já somos orgulhosos. Não é você se fechar num lugar, lá no alto do monte, não sei o que você vai realmente estar melhorando, que você está, muitas vezes a gente fala assim, vou lá para a praia, vou lá para a casa de campo, vai melhorar. Você até melhora, se sente bem, assim, ufa, que alívio. Mas aí depois você fica um tempinho a mais, aí você começa a sentir aquela angústia, porque ela está dentro de você. Não é o lugar, né? É você. É você que tem que entender que você tem que estar acoplado com as pessoas que estão ao seu lado para que possamos nos amar. E Jesus dizia, amai os vossos inimigos. Então vamos começando a amar o maior inimigo de todos, que somos nós mesmos. Pois quem quer o maior mal do próximo, quem quer o mal do próximo, na verdade está querendo o mal de si próprio. Está querendo, na verdade, o mal de si, porque é ação e reação. Tudo que eu lanço no universo, eu jogo de volta para mim. Se eu pegar uma bolinha de tênis e jogar aqui devagarinho, ela vai voltar devagarinho na minha mão, com ponderação. Se eu for desorganizado, se eu for afoito e jogar com força, ela vai voltar no meu nariz, pode ter certeza. Então vai me machucar. Da mesma forma assim se faz. Quando sejamos equilibrados para manter energias boas, de amor, de carinho, para que elas retornem novamente com todo esse amor e carinho que precisamos. Tá bom, gente? É isso que eu tenho para vocês. Meu tempo está encerrado, né? Os 40 minutinhos. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir, pela realmente boa vontade, porque a gente tem que pensar assim, palestrante evolui por estudar, tem que melhorar. E as pessoas que ouvem evoluem também, porque tem que ter paciência, né? Então, tendo paciência evolui muito, né? A paciência é uma das maiores virtudes, tá bom, gente? Então, antes de eu terminar, a gente vai fazer e dar uma salva de palmas, né? Hoje que a gente teve uma mentalidade, nos mentalizamos com o José Sola, então vamos dar uma salva de palmas de vez para mim, que eu não mereço, para o José Sola, tá bom, gente?